Olá a todos e a todas, muito bem-vindos à prova da Unicamp 2013. A gente vai responder então essas questões de 19 a 26, a prova de Biologia da Unicamp. Vamos lá, primeira fase, né? Primeira fase. Bom, na questão 19, levantamentos faunísticos. Levantamentos faunísticos da serrapilheira, material recém-caído no solo. Serrapilheira, então, são aquelas folhas e materiais, enfim, caem das árvores, pedaços de galho, né? Pequenos pedaços, constituído principalmente de folhas, cascas, galhos, flores, frutos e sementes de florestas tropicais, revela a presença de uma grande variedade de espécies nessa camada superficial do solo. Considerando os diferentes filos animais, espera-se encontrar na serrapilheira. Bom, basicamente, a gente vai esperar, né, nessa parte superficial do solo, considerando os diferentes filos animais, né, a gente vai esperar então a presença cordata, artrópoda, quinidária. Quinidária é marinha, né? Aquática, são as águas vivas, e a gente não vai encontrar isso no solo. B, equinodermata, ela é exclusiva de animais aquáticos, né? Água, a estrela do mar, então são seres vivos aquáticos. Então está errada a B. A C, cordata, dos cordados. A gente pode ter a presença de lagartixas, lagartos, sapos, né? Anelídeos, os minhocas, moluscos. A gente tem a presença então de artrópoda, né? Que são os insetos, as aranhas, aracnídeos, né? E moluscos, molusca variados, né, com diversos tipos de animais como os gastrópodes, que vão viver no solo em algumas regiões, né, os caracóis, por exemplo. Os cordados, sapos, répteis, então você vai ter os anfíbios e répteis normalmente. C, macacos também, enfim, uma série de animaizinhos que vão viver ali. Letra C é a resposta. Equinodermata, estrelas do mar, anelídeos, que são as minhocas, etc. Quinidária. Então a B está errada, porque equinodermata são aquáticos. Estrelas do mar, por exemplo, mais conhecida, né? Os ouriços, e aí vai. Bom, na questão número 20, biologia é muito fácil, né, na prova da Unicamp. Considerando os respectivos ciclos de vida, e aí depois vai aumentando a complexidade de reprodução, o pinheiro do Paraná pode ser diferenciado de um jequitibá. O pinheiro do Paraná vai ter aquela umbrella, né? Um pinheiro, uma angiosperma. Tem uma angiosperma, ele é um gimnosperma, que tem sementes gimnosperma, sementes nuas, no caso da araucária, né? Brasil, araucária, região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. E alguns resquícios no Rio de Janeiro. Bom, o jequitibá já é um angiosperma, uma árvore frondosa, né? Muito grande, etc. Tem frutos e flores, presença de flores e frutos, chamada angiospermas. Então, as sementes vão ficar armazenadas nos frutos, normalmente. Bom, vamos analisar então. A, ausência de sementes e presença de flores. Considerando os respectivos ciclos de vida de reprodução do pinheiro do Paraná, pode ser diferenciado de um jequitibá. Pinheiro do Paraná, gimnosperma, jequitibá é um angiosperma.
apresentam em comum a produção de sementes. Então, os dois têm sementes, as duas plantas em comum. Mas apenas as angiospermas têm flores e frutos. Ausência de sementes? Não. Presença. Ausência de sementes também fala. Errado. Presença de sementes e ausência de frutos? Resposta letra C. Ausência de frutos nas gimnospermas. Então, não possuem, não produzem frutos. Tá? São os pinheiros. Depois, numa aula específica, a gente vai falar disso. Então, ausência de frutos nas gimnospermas. São os pinheiros, né? Ok? Letra C é a resposta final. Maravilha, né? Presença de frutos? Não. As gimnospermas não possuem frutos. Os pinheiros, né? Bom, na continuação, questão 21. Vamos lá, vamos continuar. Bom, uma coisa que tem que ficar claro para vocês: os pinheiros não produzem flores e frutos. A flor, ela não é verdadeira, é o cone, né? Que é a base da fabricação de sementes. Então, não tem fruto comestível. E as sementes, como o pinhão da araucária, ela é nua, não tem fruto em volta. Essa é a ideia. E angiospermas são todas as plantas, mais de 250 mil, que possuem flores e frutos. Todas essas são angiospermas. Monocotiledônia e dicotiledôneas. Okay? Depois a gente vai ver isso numa outra aula. No decorrer de sua existência, a espécie humana tem sido uma das principais responsáveis pelo desaparecimento de muitos organismos do planeta, no nosso planeta. Nos tempos mais remotos, no passado, a caça indiscriminada, mais vulneráveis, como por exemplo aves não voadoras, era um dos principais motivos de extinção de várias espécies. Atualmente o ser humano continua sendo o principal promotor da perda de biodiversidade, né? Um conjunto de possíveis causas de extinções de espécies nos tempos atuais é fragmentação de habitat. Isso realmente é uma coisa que pode ajudar a acabar com as espécies. Uso de cobaias em pesquisas científicas e caça controlada. Se é caça controlada, não, né? E animais de uso científico, pouco provável usar um animal raro para assim, pesquisa científica, né? Normalmente ratos, macacos, insetos, etc. B. Fragmentação de habitat, uma das causas. Introdução de espécies exóticas que podem matar, predar as outras. E poluição. Correta essa questão, não tem nenhum erro. Já acho que é verdade. Resposta. Poluição, ok. Introdução de espécies exóticas, ok. E reprodução de espécies em cativeiro. Cativeiro você está reproduzindo o animal, então não está entrando em extinção, né? D. Poluição, ok. Reprodução de espécies em cativeiro, ok. E crendices populares, não, né? Então, letra B de bola. Resposta, questão muito fácil. Questão 22. Considere um indivíduo heterozigoto, que tem dois alelos diferentes, para dois locos gênicos, que está em linkage, ou seja, ligado, com ligação genética. A ligação genética, ela praticamente inviabiliza a separação dos cromossomos nessa região. A representação esquemática dos cromossomos presentes em uma célula somática em divisão mitótica. Bom, a representação que indica os cromossomos duplicados com genes heterozigotos em heterozigose em ligação fatorial linkage, mostrada em na A não está tendo mistura genética, estão vendo? Na B houve mistura, separação aqui dos cromossomos, está vendo? Mistura de cromossomos diferentes. Aqui tem a heterozigose, mas só para um local.
um locus. Aqui também, um locus só. Aqui eu tenho só em um loco. Então a resposta correta aqui fala em 2, né? 2 locos, em 2 locais, né? Locus quer dizer 2 locais nos cromossomos. Então aqui, ó, 2 locais, 1 e 2, e não mudaram, ó, estão iguais, azão com bezão, azão num loco, bezão na outra, azinho na outra e bezinho, que mostra ali linkage, que é a ligação genética, evitando o crossing over, ok? Que é a permutação gênica. Em linkage não há, de certo modo, não existe mistura gênica. É isso mais ou menos no ensino médio que a gente vai ver. Então a resposta, a letra A, aqui é a resposta. Linkage, então, evita os cromossomos se misturem. Tá? O linkage não deixa, eles continuam iguais. Não há mistura genética. A ideia é mais ou menos essa. Seriam as partes do cromossomo que não se dividem, não se permutam, não emprestam um pedaço para o outro lado. Tá? Então a A, que mostra isso, olha só. Um cromossomo, deixa eu aumentar aqui. Bom, aqui a gente pode mostrar isso, porque aqui é A, aqui é azão, aqui é bezão, nesse pedaço é bezão. No outro cromossomo, eu falei cromossômio, vocês me perdoem, tá? Não estou distraído. Estou parecendo o seu Clayson, né? Não pode, né? Estou falando cientificamente aqui, tem que falar correto. Cromossomo, nesse caso aqui, ó, você tem azinho e azinho. E aqui embaixo, Bzinho e Bzinho. E aqui que é o B, né? Então aqui eu vou apagar aqui, ó. Beleza? Então aqui não há permuta genética, não há mistura genética. E isso está falando da linkage. Linkage. Falta então de... Esse cromossomo não vai se separar, não vai se misturar com outro pedaço do cromossomo. Bom, continuando, essa questão então a 22 era A, né? Resposta. A 23. Olhos pouco desenvolvidos, ausência de pigmentação externa, são algumas das características comuns a diversos organismos que habitam exclusivamente cavernas. Dentre esses organismos encontram-se espécies de peixes, anfíbios, crustáceos e aracnídeos, insetos também, e anelídeos. Em relação às características mencionadas, é correto afirmar que A. O ambiente escuro da caverna induz a ocorrência de mutações que tornam os organismos albinos e cegos, características que seriam transmitidas para o ambiente. Não, eles selecionam os animais, não induzem a mutações, né? B. Os indivíduos que habitam a caverna escuras não utilizam a visão e não precisam da pigmentação. Por isso seus olhos atrofiam. Mas qual a explicação disso? Seleção natural. Aqueles que tinham essa capacidade, às vezes nem ficaram na caverna, que enxergavam e saíam da caverna. Os que não enxergavam ficaram dentro da caverna e se disseminaram no escuro. Eram mais adaptados, por incrível que pareça. C. As características típicas de todos os animais de caverna surgiram no ancestral comum exclusivo desses animais e, portanto, indicam proximidade filogenética. Não necessariamente, pode ser que foi uma adaptação de outros animais pré-existentes que não tinham essa característica, passaram a ter. D. A perda de pigmentação e perda de visão nesses animais são características adaptativas selecionadas pelo ambiente escuro das cavernas, por seleção
natural, né? Os animais que não tinham olhos passaram a ter uma vantagem evolutiva, porque outros sensores ligados ao seu cérebro estavam mais aguçados, talvez por isso, por seleção ao longo de milhões, milhares de anos, né? Questão 24. Um caso de morte por febre maculosa em Piracicaba resultou no fechamento temporário de um parque da cidade, para que os elementos envolvidos na transmissão fossem eliminados. O agente etiológico, ou seja, aquele que causa a doença, dessa doença, então é o ser vivo que causa a doença, os elementos necessários para a sua transmissão são... Bom, a febre maculosa é causada por uma bactéria, tá? Uma bactéria, então é o agente etiológico, bactéria, e os elementos necessários para a sua transmissão também podem ser também os carrapatos. Carrapatos que contêm essa bactéria, e um mamífero, no caso, capivara. Capivara transmissor dessa doença. Então ela é o vetor, a gente chama, né? É o vetor, o hospedeiro. O carrapato, que é o hospedeiro intermediário, e a bactéria vai contaminar o carrapato. Então a resposta correta vai ser bactéria, capivara e carrapato. Tudo bem? Resposta letra D. Belíssima questão. Então capivara, nada de ficar passando a mão nas capivaras, né? Quem for ver aí uma capivara, a capivara transmite doenças. O carrapato contaminado então com essa bactéria, ela pode causar então a febre maculosa. Pode matar, pode ser letal, que debilita a pessoa fica com febre, pode ir a óbito, com tremores, dor de cabeça e podendo morrer, falecer, né? Bom, na questão 25 da Unicamp 2013, na década de 70, a imprensa vinculava uma propaganda sobre um fertilizante que dizia: contém nitrogênio, fósforo, contém N, P, K, mais enxofre. Pode-se afirmar que o fertilizante em questão continha em sua formulação, respectivamente, os elementos nitrogênio, fácil, né? Fósforo. Por que está com P, professor? Que vem da palavra fosfórum. O que quer dizer fosfórum, professor? Brilhante, aquele que brilha. Cor amarelada, né? Fosfórum, brilhante. Então, a origem P desse elemento aqui é N, e K vem então da palavra crupium, que quer dizer potássio. Potássio, tá? Então, o potássio, K, crupium, e enxofre seria S de sulfurum, sulfurum, que é o nome latino, que quer dizer enxofre. Enxofre. Ok? Presente nas proteínas, ligações entre os aminoácidos, né? Bom, a resposta correta é letra A. Nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cujo símbolo é o S. Muito fácil. Aqui noções de tabela periódica. Basta você treinar a tabela periódica e você vai sair muito bem. É uma prova muito legal, direta aqui. A Unicamp funciona como seleciona a parte básica, né, da ciência, um pouco mais aprofundada, um pouco de cálculo. A primeira fase é só para tirar as pessoas que realmente não têm noção
da base do conhecimento humano. A questão 26, controle da umidade do solo através da irrigação pode contribuir substancialmente para a melhoria e rendimento da produção de algodão no Nordeste do Brasil. Controle da umidade, né? Rendimento da produção de algodão no Nordeste do Brasil, permitindo a sua produção, principalmente nas áreas semiáridas da região. No entanto, o uso da irrigação implica necessariamente a acumulação gradativa de sais na superfície do solo, que pode trazer reflexos negativos sobre a produção agrícola. Claro que excesso de sal vai evitar a osmose do vegetal, né? Causando então um bloqueio da captação de sais normalmente pelo solo das plantas, do nitrogênio, por exemplo. Bom, desse texto pode-se inferir que os sais dissolvidos na água da irrigação se acumulam na superfície do solo em função da evaporação, né? Em função da evaporação da água do solo, né? Da água do solo, ok? Então tá. Então, continuando, a evaporação da água de irrigação, escassez de chuva, né? E poucas chuvas. Em outras palavras, escassez de precipitações. Ok? Bom, da rápida filtração da água na irrigação, pois no Nordeste o solo é muito arenoso e as chuvas são escassas. O solo não é muito arenoso e a água não cai diretamente. O solo é rico, ele é bem fértil. B, da sublimação da água de irrigação após a água se transformar. Não é sublimação, é evaporação, né? C, da sublimação da água de irrigação. Sublimação é gelo que sublima, né? Da evaporação da água de irrigação e da escassez de chuva no Nordeste. Letra D é a resposta desse exercício. Muito fácil, tranquilo. É só prestar bastante atenção no contexto. Bom, finalizamos a prova de biologia. Espero que vocês tenham gostado. Então, para mais informações, www.teravestibulares.com.br. Com Rodrigo Eberhardt, mais de 1000 videoaulas, Unicamp, Unifesp, Fulvestre, Enem e muito mais. Grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Aqui na Unicamp 2013, você arrebentando no vestibular. Grande abraço.